Você acorda e percebe que algo estranho acontece. Jornais que antes traziam manchetes fortes agora silenciam. Manchetes desaparecem, reportagens somem do ar. A sensação é de que um pano escuro está sendo estendido sobre a memória recente do país, como se o passado pudesse ser reescrito apenas com silêncio. É nesse vazio que nasce a pergunta incômoda: por que estão tentando apagar os crimes de Bolsonaro? A resposta não é simples, mas o desconforto é imediato. Você sente como se alguém estivesse escondendo os cacos de um vidro quebrado debaixo de um tapete velho, fingindo que o chão está limpo. Durante anos, você assistiu a cada escândalo, cada denúncia, cada fala polêmica que incendiava o país. As imagens ainda estão gravadas na sua mente. Hospitais lotados, famílias chorando seus mortos, palavras duras substituindo medidas concretas. E agora, de repente, querem que você acredite que nada disso aconteceu. É como se a história fosse uma sala de espelhos. Você olha em volta e só vê reflexos distorcidos, versões editadas, cortes estratégicos. E nesse jogo de manipulação, quem controla os espelhos, controla também a memória. A tentativa de apagar crimes não é novidade na política brasileira. Mas o que se percebe aqui é um esforço orquestrado, com vozes poderosas repetindo narrativas de inocência, como se a repetição fosse capaz de substituir a verdade. Você sente a pressão invisível de um sistema que tenta empurrar para o esquecimento aquilo que ainda lateja como ferida aberta. A revolta é inevitável, porque você sabe, um país que esquece não aprende, e um povo que não aprende está condenado a repetir seus erros. Os crimes de Bolsonaro não são apenas jurídicos, são também morais, sociais, históricos. Negligência em meio a uma pandemia, ataques à democracia, desprezo por instituições, incitação ao ódio. Cada ato deixou marcas profundas, e apagá-los seria como arrancar páginas inteiras de um livro de dor coletiva. Imagine uma criança lendo a história do Brasil daqui a 20 anos. Se esses crimes forem apagados, o que ela verá? Um vácuo, um silêncio, um vazio perigoso, como se a dor de milhões tivesse sido apenas um delírio coletivo. E é justamente esse o risco: transformar crimes em boatos, transformar denúncias em exageros, transformar vítimas em números sem rosto. Você sente na pele o frio da manipulação, porque percebe que a guerra não é só pelo poder, mas também pela memória. A manipulação não acontece de uma vez. Ela se infiltra aos poucos. Um editorial mais brando aqui, uma reportagem arquivada ali, um silêncio conveniente na fala de um comentarista. O esquecimento é plantado como uma semente, e quando você se dá conta, já está cercado por árvores que bloqueiam a visão. A ironia cruel é que quem mais grita por verdade é muitas vezes quem mais trabalha para escondê-la. E nesse teatro, as cortinas são pesadas, o palco é escuro, e o público, você, precisa lutar para não ser hipnotizado pela encenação. Você sente que a narrativa tenta inverter papéis. O agressor vira vítima, o corrupto vira injustiçado, o negligente vira herói. É uma alquimia política que transforma chumbo em ouro, mas que fede a mentira desde o primeiro instante. No fundo, a explicação é clara. Apagar os crimes de Bolsonaro é garantir que ele e seus aliados mantenham espaço no jogo político. É evitar condenações, impedir prisões, suavizar legados, abrir caminho para futuros retornos ao poder. Mas você percebe algo ainda mais sombrio. Não se trata apenas de um homem. Trata-se de um sistema inteiro que se beneficia do esquecimento, de elites que preferem a neblina à transparência, de uma máquina que sabe que a memória popular é frágil
e precisa ser constantemente alimentada. Você lembra do rosto das pessoas nas filas por oxigênio, do som dos gritos em protestos, da dor estampada nos olhos de famílias devastadas. Como poderiam querer apagar tudo isso? Essas lembranças são cicatrizes vivas, e tentar escondê-las é um ato de violência contra a própria história. A cada tentativa de apagamento, nasce também uma resistência. Você sente isso no ar. Vozes que se erguem, jornalistas que não se calam, famílias que transformam dor em luta, movimentos que se recusam a deixar que a escuridão cubra tudo. É como caminhar em uma estrada à noite, com postes de luz sendo apagados um a um. Mas no meio da escuridão, alguém acende uma vela, depois outra, e de repente o caminho volta a brilhar. Essa é a força da memória coletiva. A tentativa de apagar crimes também é um sinal de medo. Medo de julgamentos, medo de consequências, medo de que o futuro olhe para trás e veja a verdade nua. Você sente esse medo vibrando nos discursos hesitantes, nos olhos inquietos de quem tenta reescrever o passado. E aqui está a chave. Só tenta apagar quem sabe que a verdade é perigosa. Só tenta silenciar quem sabe que a memória tem poder. A verdade é o inimigo dos que vivem de mentira. Você entende, então, que sua função como cidadão não é apenas votar, mas também lembrar. Lembrar das falas, das promessas quebradas, das omissões mortais. Lembrar é resistir, e resistir é impedir que a mentira vença. O silêncio até pode ser imposto, mas a memória, quando compartilhada, explode como um trovão. Você a carrega dentro de si, como uma chama que não se apaga. E é essa chama que impede que a escuridão tome conta de vez. Ao final, a sensação é de sufoco. Não só porque tentam apagar o passado, mas porque tentam moldar o futuro a partir desse apagamento. E você sabe, um futuro construído sobre mentiras é um futuro condenado. Mas no meio desse sufoco, nasce também a coragem. A coragem de falar, de lembrar, de denunciar, de recusar a versão oficial que tenta ser imposta. Essa é a única forma de respirar em meio à fumaça do esquecimento. Você termina essa jornada com um pensamento claro. Por mais que tentem apagar, a memória resiste. E enquanto houver quem conte, quem registre, quem se recuse a esquecer, os crimes de Bolsonaro jamais serão enterrados no silêncio.